Minha sogra me chamou de parasita porque trabalho em casa. Então decidi me mudar com a minha filha. E agora ela está brava porque estou vendendo a casa e não para de me ligar, porque pensava que a casa pertencia ao filho dela. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Então eu, Kelly, de 31 anos, tenho lidado com uma atenção séria com a minha sogra Kate, de 57 anos desde o que parece uma eternidade, e preciso desabafar porque ela está me deixando louca. Deixe-me começar do início para dar contexto. Meu marido está no exército, então na maior parte do tempo somos só eu e minha filha Samantha, de 6 anos. Estou super orgulhosa do meu marido, mas ficar sozinha o tempo todo pode ser difícil. Quando chegou a pandemia, tudo virou de cabeça para baixo como muitas outras pessoas. Perdi meu emprego e fiquei desempregada por muito tempo. Não estava ganhando dinheiro, e suponho que isso não caiu bem para Kate. Muita gente estava passando por dificuldades naquela época, e eu estava fazendo o possível para me manter à tona. Tentei fazer coisas pequenas para ganhar dinheiro, como cuidar de crianças e vender coisas online, mas ainda assim foi difícil não poder contribuir financeiramente. Realmente me fazia ir-me, e eu podia notar que Kate não tinha um bom conceito de mim. Por isso ela costumava fazer comentários como quando "Você vai voltar a trabalhar?" ou "Samantha já está crescendo. Não acha que é a hora de você encontrar um trabalho?" Me fazia sentir como se eu estivesse apenas sentada, sem contribuir em nada para a família. O que ela não entendia era que eu estava fazendo todo o possível para garantir que Samantha estivesse bem cuidada, enquanto meu marido estava fora. Eu estava fazendo tudo ao meu alcance para que nossa casa funcionasse sem problemas, mesmo sem um salário. Enfim, finalmente encontrei um trabalho em casa que mudou completamente a minha vida. Finalmente estou ganhando algum dinheiro novamente. Sinto que estou contribuindo para o lar. Mas o problema é que Kate ainda não parece acreditar que estou trabalhando o suficiente. Ela tem essa ideia de que estou simplesmente sentado em casa sem fazer nada e que só uso o dinheiro do meu marido. Ela chegou a me chamar de interesseira uma vez, o que foi completamente fora de lugar. Por isso, deixei bem claro para ela que não podia me dizer algo assim, não sei porquê, mas ela sempre teve um problema comigo. Sempre me fez sentir que não sou boa o suficiente para o filho dela e que meu principal objetivo na vida é me aproveitar dele. Nunca fiz isso, jamais, mas ela se recusa a ver, e é honestamente cansativo. O curioso é que ela é realmente gentil com outras pessoas. Por exemplo, quando estamos com outros membros da família ou amigos, ela é doce e acolhedora. Mas assim que estamos sozinhas, é como se seu lado malvado saísse ela. Faz comentários passivo-agressivos sobre meu estilo de vida ou como passo o meu tempo em casa. Eu sempre respondo porque não gosto das coisas que ela diz, mas nunca parece que faço nada bem aos seus olhos quando meu marido está por perto. Kate é só sorrisos. Ela é super gentil e tenta agir como se tudo estivesse bem, mas no momento em que ele vai embora é como se a máscara caísse e ela se transformasse nessa versão crítica e julgadora de si mesma que eu simplesmente não suporto. Tentei falar com meu marido sobre isso, mas ele minimiza. Diz que sua mãe é simplesmente antiquada e que não entende que existem trabalhos em casa agora. Mas isso não torna as coisas mais fáceis de lar. Costumávamos morar na mesma cidade que Kate. Nossa casa era perto da dela. Quero dizer, tipo, 10 minutos do máximo. Kate costumava aparecer em nossa casa sem ser convidado o tempo todo. E quando digo aparecer, quero dizer que ela realmente chegava a qualquer hora do dia mesmo. Como uma cola. Só estou passando para visitar? Não, era mais. Como estou vindo inspecionar sua vida e garantir que você a esteja vivendo como eu acho que deveria. Te juro que às vezes sentia que ela era minha treinadora pessoal de vida, mas não no bom sentido, se tornou tão irritante que eu temia ouvir a campainha tocar. Sabia que era ela. Chegou ao ponto em que eu trancava a porta e fingia que não estávamos em casa ou simplesmente agia como se não ouvisse. Quando ela batia, odiava me comportar assim. Mas honestamente era a única forma de manter minha sanidade. Cada vez que ela vinha, eu sentia que tinha que me defender e explicar tudo o que estava fazendo. Estava cansada de ter que justificar minhas decisões de vida. Então, preferia não vê-la, o que realmente dói. No tanto é que Kate sempre teve essa ideia na cabeça de que me casei com meu marido pelo benefício de ser esposa de um militar. Sim, você ouviu bem. Ela acredita que me casei com ele pelo salário e os benefícios do exército. Ela faz comentários como: "Espero que esteja aproveitando todos os benefícios de ser esposa de um militar." Ou é bom ter um marido que possa cuidar de você assim. E eu penso, sério, é tão frustrante. Não me casei com ele por dinheiro, me casei com ele porque eu amo. Nem preciso dizer que o salário de militar não é grande coisa. E se eu tivesse me casado com alguém por dinheiro, deveria ter me casado com um advogado ou um médico. Ela passou. Sou dos limites. Durante o aniversário da minha filha tinha acabado de fazer-se anos e eu queria fazer algo especial para o aniversário dela.
decidi organizar uma pequena festa em nosso quintal. Uma reunião simples com seus amigos próximos. Alguns, familiares e um par de meus amigos de confiança tínhamos decorações, petiscos, jogos e, claro, bolo nada exagerado. Mas era exatamente o que Samantha queria para fazê-la feliz. Ela estava animada e eu estava decidida que fosse um grande dia para... Kate já estava de mau humor quando chegou. Por isso as coisas se descontrolaram rapidamente. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Eu estava conversando com algumas das outras mães na festa, tentando me certificar de que todos estivessem se divertindo quando minha amiga, que é a mãe da melhor amiga de Samantha, me chamou. À parte, ela parecia chateada e me disse que ouviu Kate falando com um par de convidados em um canto do quintal. Não sabia o que esperar. Mas então, ela me disse: Kelly, sua sogra acabou de te chamar de parasita e disse que seu trabalho em casa é uma piada. Ela está dizendo que você só fica em casa e gasta o dinheiro do seu marido. Eu estava furiosa, mas o problema é que não queria estragar. O aniversário da minha filha Samantha estava se divertindo muito com seus amigos. Eu não queria causar uma cena a fazer com que o dia fosse sobre mim e meus problemas com Kate. Então, por mais brava e magoada que estivesse, fiquei calada, simplesmente. Respirei fundo e tentei manter a calma. Então, depois de tudo o que aconteceu durante o aniversário da minha filha, e o drama continuou com minha sogra, decidi que já tinha tido o suficiente de todo o estresse e negatividade. Eu já vinha pensando nisso há algum tempo. Mas aquela situação com Kate realmente me empurrou a tomar uma decisão que eu sabia que mudaria as coisas para sempre. Eu precisava retomar o controle da minha vida. Há algum tempo. Eu vinha procurando um novo emprego, por mais que gostasse de trabalhar em casa, sentia que não estava obtendo o tipo de ento ou oportunidades profissionais que precisava. Não queria ficar estagnada em um trabalho que não me desafiasse nem me ajudasse a avançar. Além disso, toda a atenção com minha sogra não estava facilitando as coisas. Especialmente quando ela constantemente me julgava por trabalhar em casa, eu queria provar a mim mesma e a ela que podia ter uma carreira de verdade e fazer algo mais do que ela pensava que eu estava fazendo. Então, comecei a me candidatar a trabalhos fora da minha zona de conforto, buscando oportunidades que me impulsionassem a crescer. Até que finalmente consegui não foi fácil, mas recebi uma oferta de uma empresa, que parecia se encaixar perfeitamente com minhas habilidades e objetivos profissionais. O cargo era um passo à frente na minha vida profissional. E era o que eu precisava. Só havia um detalhe: o trabalho. Era cerca de 2 horas de onde moro atualmente. Eu teria que me mudar se quisesse aceitá-lo no início. Não pensei muito na distância. Só me concentrei no fato de que havia encontrado um trabalho que poderia ser um verdadeiro ponto de inflexão na minha carreira. Mas então me caiu a ficha. Isso significava que eu moraria cerca de 2 horas da casa de Kate. Eu não podia acreditar. Era um sinal do universo para melhorar minha vida em vários aspectos. Mas também havia o problema prático de como eu lidaria com a mudança, especialmente considerando que meu marido está longe com o exército e seríamos apenas eu e minha filha. Fazer esse trajeto todos os dias nem era uma opção realista. Eu passaria tanto tempo no carro que me tiraria tempo de tudo, mas na minha vida. Depois de muito pensar e avaliar minhas opções, tomei a decisão que senti que era certa para mim. Vou vender nossa casa atual e me mudar para mais perto do meu novo trabalho. Contei ao meu marido sobre a oferta de emprego e pude notar que ele ficou um pouco surpreso, mas também me apoiou. Ele sabia que isso era algo que eu vinha esperando, embora eu também pudesse ver a preocupação em seus olhos. Ele estava preocupado com a logística de tudo. Não foi uma conversa fácil, mas ambos sabíamos que esse era um passo que eu precisava dar por mim mesma. Entrei em contato com a empresa e aceitei a oferta de trabalho. Então, minha vida está mudando muito neste momento. E sim, tive que fazer algumas mudanças importantes, mas às vezes, fazer grandes mudanças é a única forma de se libertar de uma situação tóxica. Eu queria construir uma vida melhor para minha filha, para mim e para nossa pequena família, e esse trabalho era a chave para alcançar isso. Depois de aceitar a ideia de me mudar por causa do trabalho, decidi vender minha casa e me mudar para um lugar completamente novo, para ser honesta. Isso foi um movimento um pouco estratégico e talvez um tanto ousado da minha parte. Não contei exatamente à minha sogra que estava planejando vender minha casa, não queria ouvir suas opiniões porque sabia que ela teria muito a dizer sobre isso. Então decidi vender a casa e me mudar para o meu novo lugar, sem contar para ela até que tudo estivesse finalizado e eu já estivesse pronta para a mudança. Embora tecnicamente eu não tenha dito a ela. Kate acabou descobrindo, para ser clara, não cortei completamente a comunicação com ela. Kate nos visitou algumas vezes antes de descobrir o que estava acontecendo. Mas sempre que ela planejava vir, eu me certificava de que não havia nenhum indício de que a casa estava à venda. Por exemplo, a corretora não colocou nenhuma placa de vende no jardim da frente. E por sorte, Kate nunca apareceu durante uma visita de compradores.
Por um tempo, as coisas correram bem. Kate não fazia ideia, e eu pude aproveitar o alívio de não ter que explicar cada decisão que tomava. Mas claro, algo assim não pode ficar em segredo por muito tempo no fim de semana passado. Kate apareceu na minha casa sem avisar e, como de costume, entrou como se fosse dona do lugar. Ela nem tocou a campainha nem enviou uma mensagem antes por azar. Eu tinha deixado alguns panfletos sobre a venda da casa em cima da mesa. Kate os encontrou e seu rosto passou de relaxado para pura confusão. Ela me olhou e perguntou: "O que significa isso?" Naquele momento, percebi que o segredo havia sido descoberto. Não havia mais volta, então contei a verdade. Eu estava vendendo a casa e me mudando como esperado. Ela não reagiu bem. Imediatamente começou a gritar comigo, dizendo que eu não tinha o direito de vender a casa sem falar com meu marido. Antes, continuou dizendo que essa era uma decisão que precisava da assinatura de ambos. Mas aqui está o detalhe. Esta casa estava no meu nome. Eu não precisava da aprovação do meu marido para vendê-la. Tentei explicar isso calmamente, mas como esperado, não adiantou. Ela estava furiosa e continuou dizendo que eu estava desrespeitando meu marido ao tomar uma decisão tão importante sozinha. Mantive a calma por fora, mas por dentro estava furiosa. Depois, deu um tempo de gritos. Ela finalmente saiu da minha casa enfurecida. Isso deveria ter sido o fim, mas claro, não foi Kate. Não parou de bombardear. Meu telefone, desde aquele dia, ela tem ligado e enviado mensagens sem parar, deixando recados cheios de raiva. Eu simplesmente os ignoro. Sei que isso provavelmente não é a abordagem mais saudável, mas já estou cansada do drama. Estou cansada de ela tentar controlar tudo e de ter que constantemente justificar minhas decisões para ela. Depois de tudo isso, tive uma conversa com meu marido. Não queria esconder nada dele. Então contei. Exatamente. Ok, aconteceu. E por não avisei Kate sobre a venda da casa, para ser honesta, pensei que ele me apoiaria, mas sua resposta foi diferente do que eu esperava. Ele disse que eu deveria ter contado a verdade para Kate. Antes argumentou que, no mínimo, eu deveria ter sido honesta com ela desde o início, mesmo sabendo que ela se alteraria. Disse que mantê-la no escuro sobre algo tão grande só pioraria a situação a longo prazo. Honestamente, sua resposta me deixou um pouco desconcertada. Não achei que tivesse feito algo errado. Mas quanto mais pensava nisso, mais começara a me perguntar se ele tinha razão. Talvez eu devesse ter sido mais direta com Kate, mesmo sabendo que causaria drama. Agora estou aqui sentada me perguntando se cometi um grande erro. Fui longe demais ao não contar para Kate sobre a venda. Antes realmente liderei a situação de forma errada. Sei que tenho lidado com muito estresse por causa dela. E talvez só quisesse evitar mais conflitos. Mas também sinto que tenho o direito de tomar minhas próprias decisões sem que me digam o que fazer. O tempo todo ainda. Assim, ouvir meu marido dizer que eu deveria ter sido mais aberta com sua mãe me deixou um pouco insegura. Então, pessoal, preciso do seu conselho. Fiz a coisa certa. Fui uma idiota. Atualização. As coisas continuam se complicando com a Kate, e eu realmente preciso desabafar ainda. Estou lidando com as consequências de vender minha casa, e é como se cada vez que penso que não pode piorar, ela encontra uma maneira de se superar. Pensei que já tinha lidado com suas loucuras, mas ela continua encontrando novas formas de me complicar a vida. A Kate apareceu e fez um autêntico escândalo no dia de portas abertas, que organizei para a casa. Eu tinha programado o evento e tinha tudo preparado. Velas acesas, a casa limpa e com a melhor aparência possível. E até assei biscoitos para os possíveis compradores. Não esperar uma multidão, mas sim alguns interessados sérios. Tudo ia bastante bem até que a Kate apareceu. Claro, sem ser convidada. Lembram que a Kate e eu não temos tido a melhor relação ultimamente. Então, quando ela chegou ao evento, honestamente não sabia o que esperar. Pensei que talvez ela viesse dar uma olhada e causar algum drama, mas não estava preparada para o que ela fez a seguir. Ela começou fazendo comentários em voz alta sobre como a casa já não era o que costumava ser e como minha decisão de sair da casa do meu marido e levar a Samantha era um grande erro. Ela estava dizendo tudo isso na frente dos possíveis compradores, e eu podia ver a confusão em seus rostos. Alguns até começaram a murmurar entre si, provavelmente se perguntando se a casa era mal assombrada ou algo assim. Então a Kate se dirigiu aos compradores, se apresentou como vó da Samantha e começou a fazer uma cena sobre como eu estava roubando a Samantha de sua família. Ela começou a falar sobre como eu não tinha o direito de levar a Samantha para longe de sua avó e que elas nunca mais se viriam porque eu ia me mudar para tão longe. Ela até tentou manipular emocionalmente. A Samantha dizendo: "Você nunca mais vai ver a sua avó se for com a sua mãe." A Samantha, que só tem 6 anos, estava completamente desconcertada e começou a se sentir incomodada. Samantha não entendia o que estava acontecendo, mas podia perceber a tensão no ar naquele momento. Eu soube que tinha que intervir. Não ia permitir que a Kate usasse minha filha dessa maneira para manipular a situação.
Eu disse a Kate na frente de todos que mesmo que a casa não fosse vendida, eu e a Samantha iríamos. Embora já tínhamos assinado um contrato de aluguel para um pequeno apartamento na nova cidade e eu estava seguindo em frente com a minha vida, deixei claro que isso não era sobre ela nem sobre ninguém, mas sim sobre o que era melhor para mim. E para Samantha, nesse ponto, a Kate estava furiosa. Começou a me insultar, me chamando de egoísta e dizendo que eu estava afastando sua neta dela. Ela estava tão brava e tão barulhenta que honestamente pensei que ela poderia me jogar algo. Mas eu não fiquei calada. Eu disse a ela muito claramente que ela tinha que ir embora. E depois de mais gritos, ela finalmente saiu da casa. Mas não sem uma última ameaça. Você vai se arrepender disso, você me perdeu e a sua família Vuna será feliz. Sem nós, eu não sei nem o que pensar disso. Não sei se ela realmente acredita no que está dizendo ou se está apenas tentando me manipular, com culpa de qualquer maneira. Não me arrependo do que fiz quanto ao evento de portas abertas, bem não. Saiu como esperado. Os compradores que ainda estavam lá depois do escândalo não pareciam muito interessados. Honestamente, não sei como encontrarei um comprador para esta casa. Agora tenho certeza de que toda a situação os assustou. E sinto que estou de volta ao ponto de partida. Mas sabem de uma coisa. Eu não posso controlar o que a Kate faz ou diz. Não posso continuar vivendo com medo de que ela tente controlar cada aspecto da minha vida. Foram nos dias difíceis desde aquele evento, e ainda recebo mensagens ocasionais da Kate me chamando de todos os tipos de coisas e dizendo que cometi um grande erro. Meu marido também não está exatamente do meu lado. Ele acha que eu deveria ter lidado com a situação de outra maneira, mas honestamente não sei o que mais eu poderia ter feito. Eu dei a ela a oportunidade de recuar, mas ela continuou insistindo. Atualização 2. As coisas com a Kate parecem continuar piorando. E não sei quanto mais posso aguentar, estava em casa. Outro dia trabalhando em coisas do meu novo emprego, quando eu recebi uma ligação da escola da Samantha. Isso já era estranho, porque a escola nunca me liga menos que haja um problema. Me disseram que a Kate havia buscado a Samantha na escola. E quase me deu um infarto. Me disseram que a Kate havia dito que estava lá para buscar a Samantha mais cedo e não questionaram nada. Mas é claro que eu não fazia ideia disso. Minha primeira reação foi de pânico. Tentei ligar para Kate imediatamente, mas ela não atendia o telefone. Ia direto para a caixa postal. Todas as vezes meu coração começou a acelerar, porque eu não conseguia entender por que ela faria isso sem me dizer nada, especialmente depois de tudo o que tem acontecido entre nós. Acabei pegando minhas chaves e correndo para a casa da Kate. Toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Liguei para ela várias vezes, me sentindo cada vez mais frenética. Não tinha ideia de onde a Samantha estava, e o telefone da Kate simplesmente não respondia a essa altura. Eu já estava pensando o pior, honestamente tinha se passado quase 1 hora desde que soube do ocorrido, e eu estava em modo de pânico. Total, comecei a ligar para o meu marido. Mas é claro que ele também não atendia, estava ocupado com algo do trabalho. Eu estava completamente sozinha e aterrorizada. Então fiz a única coisa que me restava. Ligar para a polícia. Se passaram 3 horas. Sim, 3 horas pareceram as 3 horas mais longas da minha vida. Finalmente, a Kate e a Samantha entraram em casa como se nada tivesse acontecido. Te juro, me custou tudo para não explodir completamente. Ela tinha uma sacola de compras na mão e parecia confusa porque havia policiais em casa, assim como uma viatura estacionada lá fora. Imediatamente perguntei a Kate: que diabos estava acontecendo? Ela, com toda tranquilidade, disse: "Ah, só levei a Samantha para fazer compras. Queria passar o máximo de tempo que pudesse com a minha neta, antes de você se mudar. E foi isso. Essa foi a sua desculpa." Ela nem parecia arrependida. Simplesmente agiu como se não fosse grande coisa, levar a minha filha sem me dizer nada. Eu estava furiosa. Não sei como explicar de outra maneira, meu sangue ferveu, e se não estivessem os policiais ali, provavelmente teria explodido com a minha sogra para piorar ainda mais as coisas. Ela perguntou o que a polícia estava fazendo ali, e eu respondi que estavam procurando por ela e pela minha filha, porque ela havia levado a Samantha da escola sem minha permissão. Então o oficial disse que a Kate precisava acompanhá-los até a delegacia para prestar depoimento, e a Kate perguntou se podia segui-los no seu carro, mas o oficial disse que não seria necessário e que eles a levariam. Não a algemaram, mas a colocaram no banco de trás da viatura. Contei ao meu esposo tudo o que tinha acontecido, e para minha surpresa dessa vez, ele concordou comigo. Ele disse: "Definitivamente, precisamos estabelecer alguns limites com ela, isso está saindo do controle." Eu pensei que ele ficaria bravo por eu ter chamado a polícia, mas foi o contrário. Ele finalmente estava do meu lado. Eu estava esperando que ele realmente enfrentasse a Kate dessa vez. Ele fez. Isso, ele ligou para ela depois que as coisas se acalmaram, e disse que de agora em diante ela não tinha permissão para me visitar, a menos que ele estivesse presente, e ela pedisse permissão primeiro quanto à sua prisão. Ela só recebeu uma advertência.
mas espero que seja o suficiente para mantê-la afastada. Se é que o filho dela disse, não for suficiente neste ponto, ela está proibida de entrar na casa que estou vendendo, e estou disposta a chamar a polícia se ela aparecer. Sei que algumas pessoas podem pensar que estou exagerando, mas não posso deixar que a Kate tenha esse tipo de controle sobre a minha família. Preciso saber que posso confiar nas pessoas ao meu redor para que respeitem minhas decisões, especialmente quando se trata da minha filha. Atualização 3. Olá pessoal, queria dar a vocês uma pequena atualização. Primeiro que finalmente me mudei foi um grande passo. Mas estar em outra cidade longe da Kate é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ainda não vendi minha antiga casa, mas tenho recebido algumas ofertas, então espero que uma delas se concretize. Não estou exatamente com pressa, e não quero vender a casa por menos do que ela vale. Mas seria bom tirar isso do caminho quanto antes, para deixar tudo para trás. Ainda estou procurando um lar permanente, mas estou levando as coisas com calma. Não quero me apressar em nada. Quero ter certeza de que o lugar que escolher será perfeito para mim e para Samantha. Um lugar onde ambas possamos nos sentir confortáveis por enquanto alugamos um apartamento de curta temporada, enquanto procuro algo mais a longo prazo quanto a Kate. Bem, nada mudou. Ela ainda não tem permissão para falar comigo nem com a Samantha. Fui bem clara a respeito disso também. Deixei bem claro que não vou dizer a ela onde moramos. Ela tem me enviado mensagens de texto, mas eu simplesmente as ignoro, nem as abro porque não preciso desse estresse na minha vida. Se ela não consegue me respeitar e aos meus limites, então não lhe devo nada, incluindo o endereço do meu novo lar. Quanto ao meu marido, ele ainda está no exterior e não voltará por alguns meses. Seria bom tê-lo aqui, mas também não fez falta para a mudança. E todos os outros desafios que enfrentamos, provavelmente esperarei que ele volte para escolher a nova casa. Mas também irei olhando o que há no mercado para estar preparada. A Samantha também começou a escola aqui, e já avisei que somente eu e meu marido podemos buscá-la, algo que a escola anterior não cumpriu. Pois embora eu não tenha deixado ordens explícitas de que ninguém mais além de nós podia buscar a Samantha, também não deveriam ter permitido, pelo menos não sem a minha autorização, antes de me mudar. Fiz uma denúncia no distrito escolar. Não tenho muita fé de que isso resolva algo, mas espero que alguém tome providências e não permita que isso aconteça novamente com outra criança. Atualização 4. Depois de meses procurando uma casa, Samantha e eu finalmente temos um lugar para chamar de lar. Ainda falta decorá-lo e comprar muitas coisas, mas pelo menos será a nossa casa. E sim, estou falando de nós duas, porque meu marido não vai morar conosco. Estamos nos divorciando. Sim, muita coisa aconteceu nesses meses e vou tentar resumir o máximo que puder. Pensei que meu marido e eu estávamos em sintonia em relação a Kate. Quando contei a ele sobre a tentativa de sequestro da Anne, que chamei a polícia, ele pareceu genuinamente do meu lado. Inclusive falou com ela, e a Kate parou de nos incomodar durante o tempo em que ainda morávamos na antiga casa, mas então ele voltou do serviço militar e tudo começou a mudar. Ele começou a falar mais com a mãe, o que não me parecia errado, mas me pareceu errado que ele tenha contado a ela onde estávamos morando. Eu havia deixado claro que não queria que ela nos visitasse pelo menos por um tempo. No entanto, ele começou a dizer que a Kate só queria ver a neta. O resultado foi que um dia ela apareceu na minha porta. Meu marido estava em casa, mas uma das condições era que a Kate no mínimo ligasse, antes de aparecer ser bem. Ela ligou, mas meu marido não me disse nada sobre a visita. Eu disse a ele que não ia deixar a Kate ver a Samantha e que ela tinha que ir embora. Naquele momento, meu marido saiu com ela e a levou para almoçar, o que estava bom contanto que ela não estivesse perto da minha filha. No entanto, meu marido também disse a ela em que escola Samantha estava estudando. Então a Kate tentou a mesma coisa. Não culpo a minha sogra. Se da primeira vez ela só recebeu uma advertência, não havia nenhum risco para ela tentar novamente. Especialmente quando seu filho era tão permissivo com ela. Por sorte, a nova escola me ligou quando ela tentou levar a Samantha e não permitiram que ela levasse. Isso aconteceu 1 hora antes de eu chegar para buscar a Samantha no final do dia escolar. De qualquer forma, fui até a escola e levei a Samantha comigo, porque estava com medo do que a Kate pudesse tentar fazer. Depois disso, pedi o divórcio. Meu marido havia voltado ao trabalho, então não tivemos tempo para sentar e discutir o assunto. Embora neste momento, eu achei que não há mais nada para discutir com ele, entre outras coisas. Pedi uma ordem de restrição contra a Kate para que ela não possa se aproximar da Samantha. Espero que isso seja bastante útil. Quando meu marido voltar e tiver seu tempo com a nossa filha, também adicionamos uma cláusula no acordo de custódia que estipula que a Amanda não poderá estar com a avó. E se o meu futuro ex-marido descumprir isso, ele estará violando tanto o acordo quanto a ordem de restrição. O que neste estado é um problema bastante sério. Ele não só poderia perder a custódia completamente, como também acabar na cadeia. E suponho que ele também possa ter problemas no trabalho.
Espero que não cheguemos a esse ponto e que possamos nos divorciar amigavelmente.